Oi, eu sou a Priscila Nightingale e no outro vídeo eu falei para vocês algumas formas de leitura, organização, como que eu separava as cores dos tickets dos meus livros e como que eu lia. Hoje eu quero trazer aqui não é um resumo, por favor, eu não vou fazer resumos de livro, ok? Eu quero apenas dizer o que eu aprendi com os livros. E o livro que eu vou falar hoje é Segredos da Mente Milionária, do Harv Eker. Não sei se é assim que se pronuncia, porém, vocês entenderam. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse livro, já viram nas estantes da livraria, e eu sei o que está na tua cabeça. O nome é meio pesado, né? Segredos da Mente Milionária. Parece que é muito o assunto no momento, parece que é a resposta, né? Enfim, quando eu li esse livro, eu estava passando por um processo de mentalidade, como chamam? Os cristãos chamam isso de metanoia. Mas estava aprendendo coisas novas, já que a minha vida inteira estava assim meio bagunçada, vamos dizer assim. Então, esse livro ele vai separar em algumas partes o processo de entendimento aqui sobre dinheiro, riqueza, valores. Na primeira parte, ele fala o seu modelo de dinheiro. É o primeiro capítulo e ali ele vai tratar como que você tem visto a questão de dinheiro, como você entende dinheiro por conta de comentários familiares, costumes dos seus pais, do jeito que você mora, pequenos detalhes que estão no nosso dia a dia, que estão na nossa rotina, que acabam influenciando o jeito que a gente pensa sobre dinheiro. E aí ele vem nessa primeira parte, ali, umas 50 páginas mais ou menos, tratando esse assunto. E aí parece realmente que você está lendo um livro normal. Normal, entre aspas. Porque logo em sequência ele vem na parte 2, com os arquivos de riqueza. E aí pega. Porque, na verdade, assim, antes, dá uma pausa, abre parênteses. Se você está lendo um livro para aprender alguma coisa, na verdade, por que você está lendo o livro? Esse é o maior objetivo ali de uma pergunta de você escolher tal livro. Por que você quer ler esse livro? O que você acha que esse livro vai trazer para você? Nesse caso, estamos falando sobre dinheiro. Então você provavelmente está querendo ler esse livro porque, talvez eu vou aprender mais sobre dinheiro e como lidar com o dinheiro. Porque talvez eu não estou fazendo isso direito. E se você não está fazendo direito, ou acho que a forma mais madura de você enxergar tudo é falar assim, cara, essa pessoa aprendeu alguma coisa que eu não aprendi. Então, deixa eu dar uma chance para ela, deixa eu escutar aqui o que ela tá falando para eu ver se, cara, muda alguma coisa na minha vida. E aí você relê, não, você não relê não, e aí você reaprende algumas coisas simples que talvez você está fazendo errado, você não sabe que você está fazendo errado. Ou talvez, não que ele vai dizer que você está fazendo errado, mas sim o autor pode te simplesmente ajudar a pensar de uma forma diferente. Puxa, eu nunca pensei dessa forma, então talvez ele esteja certo. Ou talvez não, nada a ver, não gostei, não cabe isso aqui pra minha vida. Você tem total liberdade de fazer isso também. Enfim, tá? Fecha parênteses. Eu me dediquei na leitura e eu decidi que nesse livro eu iria reaprender. Ou eu iria resetar qualquer pensamento meu sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre milionários. E realmente, lembrando agora, eu tinha muito pé atrás com gente muito rica. Por conta de algumas situações no dia a dia, que você percebe comportamentos e você fica, cara, se é ser isso, ser milionário, Mas aí você conhece outros milionários que são bem legais, e aí você fica, entende? Que o tempo todo a gente pode mudar, não mudar de ideia, mas ter uma nova percepção sobre a mesma coisa. E aí, enfim, na segunda parte ele vai trazer os arquivos de riqueza. Nesses arquivos de riqueza ele vai trazer 17 modos de pensar e agir
que distinguem os ricos das outras pessoas. Nesses 17 passos, aí fica muito a seu critério, de quanto você quer que realmente a sua vida seja transformada. No meu caso, novamente, eu apliquei e eu fiz praticamente tudo o que ele pedia para fazer no livro. Então, nessas 17 riquezas, ele vai dar 17 desafios, 17 atividades, 17 passos, coisas para você fazer. E aí eu fui fazendo. Tem uns que é mandar uma mensagem pro seu mentor ou pra pessoa que você admira. O outro era você ir em algum restaurante e não olhar o preço do cardápio. Que daí na época, eu lembro que eu não fui num restaurante, mas eu fui no mercado que eu gostaria de fazer compras. Porque tem algum desses arquivos de riqueza que ele fala assim, se você quer ser que nem os ricos, seria uma boa ideia você ir nos lugares que os ricos frequentam e ver como eles reagem, como eles agem, como eles conversam, sabe? Como se fosse realmente uma percepção presencial. E para mim, naquela época, eu achava que esse mercado era um dessas pessoas. Porque para mim, aquele mercado era um nível um pouco maior. E aí eu fui uma vez. E daí eu fui outras vezes. E daí eu fui mais outras vezes. E aí, de repente, eu percebi que ele virou o meu mercado. E sabe o que? Ele nem é mais caro. Ele nem é mais de rico, de milionário. Não é. Era a minha percepção, o meu bloqueio sobre esse assunto. E aí esse livro me ajudou a desbloquear essa situação. Tem um detalhe bem legal que no início do livro ele fala para você lembrar aquelas frases que saíam assim no meio das reuniões familiares, nos almoços de domingo, ou numa conversa assim sobre pessoas ricas. Como que nossas famílias reagiam com esse assunto? Quais eram as piadas? Quais eram as reações meio que corporais também? Como que era isso tudo? E aí, enfim, eu coloquei assim post-its com as anotações, com as coisas que eu lembrava, voltava, colocava. Porque realmente, às vezes, quando você está lendo um livro, você vai lembrando depois, ou precisa parar para pensar. E aí, enfim. Uma outra coisa que eu aprendi a fazer com esse livro é fazer uma planilha com o patrimônio líquido. Você sabe o que é um patrimônio líquido? E fazer um patrimônio líquido pessoal para você conseguir observar como que você está patrimonialmente, cara, é bem legal essa visão. Inclusive, ela é a minha planilha financeira. De um lado eu tenho todos os nossos bens materiais e o quanto eles valem, custam, né? Ou custariam se a gente vendesse. E do outro lado tem as nossas contas. Então, olhando essas duas planilhas, eu consigo ter um balanço de observar claramente, eu tenho tanta coisa material, tanto X entrando de dinheiro e é esse aqui o montante de dinheiro de contas. E se eu tô bem ou mal, ou o que eu posso melhorar aqui. Então, são pequenas coisas que eu fui reaprendendo, recolocando na minha vida, reorganizando até pensamentos sobre dinheiro, e ele com certeza mudou minha forma de ver pessoas milionárias, pessoas com dinheiro, o comportamento delas, e acabou mexendo com o que eu quero, a minha própria ambição. Então, se eu posso te dar uma dica, quando você for ler esse livro, leia assim, com a cabeça muito aberta, tá? Para de não tenha alguns comportamentos de nada a ver, modinha, cara, para. Ele tem alguma coisa para te ensinar. Todos os livros, todas as pessoas sempre tem algo para te ensinar, tá? E uma outra questão faça os exercícios. Eles são 17. Então você pode fazer um por dia. Então a leitura ela não fica tão pesada. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o arquivo de riqueza número 15. Ele começa no 145, termina no 154. Ele tem 9 páginas.
Você consegue ler 9 páginas. Você consegue acordar mais cedo, tirar um tempo do celular para ler 9 páginas e fazer uma atividade, fazer aqui ações da mente milionária. Não é tão difícil. Quanto mais você coloca intenção e você mostra pro seu cérebro, pra sua mente, que você, cara, eu preciso mudar, eu preciso melhorar algo aqui e se abrir para as coisas, com certeza todo o resto vai começar a mudar. Mas não só porque você leu o livro, mas sim porque você começou a agir de uma forma diferente. Para mim, esse livro é exatamente isso. Ele pode ser um nome clichê, ele pode ter uma chamativa assim, né? Ah, é best-seller, autoajuda, sei lá como que eles classificam esse livro, mas, cara, dá uma chance pra ele, tá bom? Ele é muito legal, eu gostei muito, muito, muito e com certeza eu lerei ele de novo.